E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem fala é a cantora Giovana Rocha, de Presidente Epitácio. E eu também acompanho o programa Fora da Caixa, do pastor Juliano Fraga. Deus abençoe a vida de vocês. A paz do Senhor, está no ar mais um programa Fora da Caixa. Seja muito bem-vindo. Um tempo de crescimento na palavra de Deus. Está aqui comigo hoje, no momento da entrevista, ele que é teólogo, pós-graduado em hermenêutica e também tradutor de diversas obras relevantes. Na minha opinião, hoje no Brasil, um dos maiores pensadores sobre o pré-tribulacionismo, dispensacionalismo, tem contribuído muito nessa área. Está aqui comigo o pastor Ivan Santos. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, pastor Juliano, pelo convite e a oportunidade que nós temos de discutir esse assunto tão relevante para os nossos dias, né? Aliás, a escatologia está em alta. É verdade. Devido aos acontecimentos, todo mundo quer conhecer um pouco mais do plano divino para o fim dos tempos. E hoje nós temos a oportunidade, então, de discutir estas questões. Muito feliz de tê-lo aqui na mesa para discutir alguns assuntos. Na minha opinião, no Novo Testamento, Mateus 24 é um dos capítulos mais discutidos, acirrados, que tem gerado alguns debates sobre ele. Também, na minha opinião, um dos capítulos mais mal interpretados. E é interessante que até mesmo no dispensacionalismo, no pré-tribulacionismo, algumas visões distintas em Mateus 24, nós respeitamos. Mas essa primeira fala, contexto, o que podemos falar sobre Mateus 24, Ivan? Pois bem, em primeiro lugar, para nós termos uma compreensão adequada de Mateus 24, nós temos que entender todo o contexto desse evangelho de Mateus. É notório quando nós começamos a ler este evangelho que Mateus tem uma preocupação de demonstrar que, de fato, Cristo é o descendente de Davi. Ele é o rei. E mais, nós percebemos ali já no início também, a partir da pregação de João Batista e do próprio Cristo, a ideia de um reino. Então, o evangelho de Mateus, ele foi de fato escrito para uma igreja, que na sua maioria eram judeus, que tinham uma expectativa do estabelecimento do reino. Então nós temos ali as parábolas do reino, né, em Mateus capítulo 13. Então tem toda essa ideia do rei e do reino. Quando nós entendemos esse contexto, fica mais fácil nós identificarmos o texto de Mateus 24. Se os apóstolos aqui representam a igreja ou Israel, a mensagem de Cristo aqui tem a ver diretamente com a igreja ou com Israel. Então eu penso que esse é o ponto de partida para uma interpretação adequada de Mateus capítulo 24. Professor, vamos lá. Nós vamos falar sobre Mateus 24, que está dentro do assunto. Então, na verdade, o Mateus tem um propósito. O propósito de Mateus é apresentar o rei e o reino. Esse reino, que João Batista já inicia sua pregação, é chegado o reino dos céus, está próximo o reino dos céus. Este reino, ele veio, foi protelado pela rejeição. Como que nós podemos entender o aspecto reino hoje? Existe muita discussão sobre isso. O reino é já, esse reino agora. Como nós, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, podemos compreender melhor a questão de reino? Pois bem, essa é uma pergunta muito interessante, porque como nós somos pré-milenistas, dá a entender que nós negamos o aspecto espiritual do reino. Não, nós não negamos. Nós cremos no reino espiritual já, mas com uma distinção dos aliancistas, amilenistas, enfim.
eles creem que Cristo inaugurou o reino, como também os dispensacionalistas, progressistas e por aí vai. Nós acreditamos sim na realidade de um reino espiritual. Entretanto, o nosso entendimento pré-milenista dispensacionalista, seja o clássico ou revisado, ele se distingue do próprio dispensacionalismo progressivo e especificamente do aliancismo. Esses sistemas têm a ideia de que o reino foi inaugurado com a chegada do Messias, esse reino espiritual. Já na perspectiva de um dispensacionalismo revisado, sempre existiu o reino espiritual. Isso é muito óbvio. Desde o Antigo Testamento, Deus é rei sobre tudo e sobre todos. O que Cristo faz, então, no seu primeiro advento? Ele torna acessível esse reino espiritual que sempre existiu àqueles que nascem de novo. Essa é a distinção. Não há inauguração de um reino. Nesse sentido, a pregação de João Batista, o reino de Deus, o reino dos céus está próximo, ou é chegado. Aliás, a tradução mais correta ali é de proximidade, não de que o reino tinha chegado, né? Esse reino, naturalmente, é aquele reino prometido no Antigo Testamento para o judeu, para o israelita. O reino messiânico, aquele reino literal em que Cristo governa o mundo a partir de Jerusalém. Então, nesse sentido, a partir da rejeição do Messias, este reino literal, de fato, ele é protelado. Aliás, nós vamos perceber que a partir de Mateus capítulo 10, já não se prega mais essa mensagem de que o reino está próximo, ou, dependendo da tradução equivocada, o reino é chegado, justamente por conta da rejeição do Messias por parte da liderança judaica e dos judeus como um todo. Vamos lá. Ivan, a última semana de Jesus, ele expulsa os cambistas, depois ele procura frutos naquela figueira. Nos parece que ela retrata a nação de Israel infrutífera, ele amaldiçoa, depois ele censura os fariseus, sepulcros caiados, e aí ele coloca o coração sobre Jerusalém, como uma galinha que juntar os meus pintinhos. Vocês não quiseram, a casa de vós ficará deserta, chegará o dia em que vocês irão clamar, Hosana, bendito que vem, no nome do Senhor. Nessa última semana, existe o sermão profético. E nesse sermão profético, os discípulos estavam admirando o templo, e Jesus disse que não vai ficar pedra sobre pedra. Este não vai ficar pedra sobre pedra é um cumprimento no ano 70. Mas aí os discípulos vêm com, alguns vão dizer 3, outros vão dizer 2 perguntas. Na verdade, 1, 2, 3 perguntas. O que se ouve de forma majoritária é que são 3 perguntas. Você entende assim, e daqui a pouco nós vamos partir para estas perguntas e o cumprimento delas dentro de Mateus 24. Na verdade, quantas perguntas foram feitas? A leitura do texto em português dá a entender 3 perguntas. Aliás, eu mesmo, no passado, entendia como sendo 3 perguntas, pelo fato também de diversas obras abordar a questão como sendo 3 perguntas. Mas quando nós fazemos uma leitura no texto grego, vai ficar claro, na verdade, que são 2 perguntas. O texto diz, quando serão estas coisas? Estas coisas que no contexto tem a ver com a destruição de Jerusalém. A resposta a essa pergunta é dada lá em Lucas capítulo 21, a partir do verso 20. É Lucas quem vai responder essa questão. Mateus não trata especificamente dessa resposta, em relação à destruição do templo. E nós temos então a segunda pergunta que diz, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? O que normalmente, em uma leitura simples no texto em português, fazem? Que sinal haverá da tua vinda e que sinal haverá do fim do mundo? Como se fossem mais 2 perguntas, totalizando 3. Na verdade, aqui é mais uma pergunta apenas, que seria a segunda. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Primeiro porque na concepção dos israelitas, dos judeus ali do primeiro século, o fim do mundo, ou melhor dizendo, o fim da era estava atrelado ao segundo advento de Cristo, ou a vinda de Cristo, do Messias, para o estabelecimento do reino. E quando nós fazemos uma análise do texto grego, nós vamos perceber que tem uma conjunção kai aqui, em relação à parúzia, que é a vinda, e o fim do mundo.
E nós temos uma regra hermenêutica, né, que foi desenvolvida ali por Granville Sharp, que ele vai dizer que dois substantivos, no mesmo caso, né, precedidos por um único artigo, na verdade diz respeito a um único assunto, uma única questão. Ivan, para quem está em casa então, essa primeira pergunta, quando serão essas coisas, quem responde é Lucas, Isso. 21. Lucas capítulo 21, ano 70. O que você está dizendo, usando a gramática, Granville Sharp, que essa segunda pergunta, e que sinal haverá de sua vinda e do fim do mundo, então não são mais duas perguntas aqui. Não. É uma segunda pergunta, não tem a terceira. Está falando de um mesmo assunto. Exatamente. Essa interrogativa, que sinal haverá de sua vinda e do fim do mundo, é uma única pergunta. Então são duas perguntas aqui. Apenas duas perguntas, exatamente. Né? Porque a vinda de Cristo, ela dá o fim à presente era e estabelece a nova era, a era de ouro na perspectiva do judeu. Ok. E aí Jesus ele vai falar sobre falsos cristos, guerras, fome, e depois tem um contexto de pestes, mas aí nós temos em Lucas essa ideia. Esse princípio de dores é comum no dia a dia. Nós ouvimos pessoas piedosas dizerem assim, nós estamos vivendo o princípio de dores. Como ter uma compreensão de Mateus 24? Aonde eu quero chegar, estou sendo bem simplista para aquele que está nos ouvindo. Princípio de dores. Estamos vivendo o princípio de dores e com essa pergunta, naturalmente no desdobramento, surge uma segunda, mas faz parte dessa primeira pergunta que eu lhe faço agora sobre Mateus 24, como compreender o contexto. Esse princípio de dores, a igreja está estabelecida até o versículo de número 8, ou seja, do 4 ao 8, a igreja está do 4 ao 14, ou na verdade a igreja não está em Mateus 24, estou indo até o versículo de número 31. Depois nós podemos, se nós tivermos tempo, falar um pouco mais sobre o versículo 32 a seguir, mas vamos lá. A igreja está em Mateus 24, do 4 ao 8, princípio de dores, do 4 ao 14, o versículo 14, o evangelho será pregado no mundo todo, então virá o fim, ou a igreja não está em Mateus 24, como que o dispensacionalismo revisado compreende essa questão? Muito bom. O dispensacionalismo revisado, ele não entende e não vê, não enxerga a igreja em Mateus capítulo 24 ou Mateus capítulo 25. E essa questão é resolvida pela pergunta. Os discípulos perguntam, que sinal haverá da tua vinda? Então, nós podemos fazer uma outra pergunta em cima dessa pergunta dos discípulos. Que vinda é essa que esses discípulos têm em mente quando eles pedem por sinais? Né? Será que eles tinham em mente o arrebatamento da igreja? Muito dificilmente. Por quê? Até este momento, Jesus Cristo nada tinha ensinado sobre o arrebatamento da igreja. Mistério. É um mistério, né? Que foi revelado em detalhes lá para Paulo. Né? Jesus vai tratar sobre o arrebatamento, em João 14 mas os detalhes dessa doutrina é revelado para o apóstolo Paulo. Outro ponto importante, a igreja também é um mistério para o Antigo Testamento. Paulo vai tratar isso quando escreve aos Efésios, capítulo 3, versículo 5. Colossenses 1, 26, também. Mistério. E, segundo a definição do próprio apóstolo Paulo, um mistério é uma verdade teológica, doutrinária, não revelada para as gerações passadas. Então, os discípulos, de fato, nada sabiam sobre o arrebatamento da igreja. Então, logo, o arrebatamento nas páginas do Antigo Testamento você não encontra. De forma alguma. Considerando isso, então eles não tinham nenhuma informação sobre o arrebatamento de igreja no Antigo Testamento e tampouco sabiam sobre o arrebatamento da igreja pelo próprio Cristo até o presente momento. Então não tem sentido eu imaginar que eles, quando perguntam por sinais da vinda, têm em mente a vinda para o arrebatamento da igreja. O que eles têm em mente é a vinda de Cristo para estabelecer o reino. Uma vez que o reino não seria estabelecido no primeiro advento, então agora eles querem saber quando ocorrerá essa vinda para o então estabelecimento do reino. E é isso que Jesus Cristo começa a descrever aqui com os sinais, né? Os sinais que antecedem a sua vinda, não para arrebatar a igreja, mas para estabelecer o reino, porque essa é a ideia do Evangelho de Mateus. Que já vinha desde as páginas do Antigo Testamento a expectativa de um reino. Exatamente. Físico. E aí então Jesus apresenta
essa questão do princípio das dores. Ele começa a responder aqui, pontuando sinais específicos que antecedem imediatamente o seu retorno glorioso para o estabelecimento do reino. E aí, então, que nós temos esses detalhes aqui do princípio das dores, né? Que é muito comum hoje as pessoas imaginarem que o princípio das dores são sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Se há sinal, não há iminência. Exatamente. A igreja não aguarda sinais. Exatamente. Quando ocorre guerras, como está acontecendo agora, comum, percebe-se membros da igreja brasileira olhar para isso e dizer, olha, Jesus está vindo, é um arrebatamento por conta dos sinais. Na verdade, a igreja não aguarda sinais. É isso. Exatamente, porque a ideia de um arrebatamento iminente, entendendo o termo iminente, né, e o conceito por trás dele como um arrebatamento que pode ocorrer não brevemente, mas a qualquer momento, se nós colocarmos aqui o princípio das dores como sinais que antecedem o arrebatamento, quebra a doutrina anula da iminência. Completamente. E um ponto importante a ser observado, que os textos que tratam sobre o arrebatamento da igreja, nenhum deles fala de sinais que o antecedem. Sinal antecede a segunda vinda gloriosa e visível. Pastor Ivan, vamos lá. Dentro de Mateus 24 ficou esclarecido que a igreja não está dentro desse princípio de dores. A expressão princípio de dores, Paulo vai falar sobre isso Sim. com a igreja de Tessalonicenses no capítulo 5. Uma questão aqui, os eleitos de Mateus 24. Então não pode ser a igreja. Se a igreja não está dentro de Mateus 24, logo, quem são esses eleitos? Como defender isso no pré-tribulacionismo? Pois bem, é por isso que é importante nós atentarmos para todos os detalhes do texto de Mateus 24. Por exemplo, a ideia de princípio das dores, nós acabamos de comentar, mais uma vez aponta para o fato de que isso tem a ver com Israel. Tá? Cristo não está inventando aqui um conceito novo, uma terminologia nova, quando ele fala do princípio das dores. Cristo está pautado naquilo que os profetas profetizaram no Antigo Testamento. Por exemplo, nós temos um texto em Oséias, capítulo 13, versículo 13, que diz: dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Aqui está falando de Efraim, o reino do norte. E esse texto aqui traz a ideia de um princípio de dores ou dores de parto como um período de sofrimento. E é interessante que esse período de sofrimento, conhecido como dores de parto ou princípio das dores, já era utilizado no meio rabínico nos tempos de Jesus e após os tempos de Jesus Cristo. Eu tenho aqui, por exemplo, duas citações, né? Rafael Patai, que é um grande rabino, ele vai dizer que a vinda do Messias será precedida por um grande e crescimento de sofrimento, um grande e progressivo aumento no sofrimento, após os últimos 7 anos. Olha que interessante. Nós temos também os rolos do Mar Morto, que vai dizer que o princípio das dores denomina as severas tribulações dos 7 anos antes da vinda do Messias. E aí eles denominam como as dores de parto do Messias, que é uma ideia de que haverá um grande sofrimento antes de que o Messias venha para estabelecer o reino. Então, quando Jesus fala de princípio das dores, aqui nós temos mais um forte indício de que o contexto aqui é judaico. É judaico. Isso não tem a ver com a igreja. Uma angústia de Jacó. Exatamente, é a angústia de Jacó. Aí, de repente, nós chegamos ali no versículo 15, que Jesus fala do templo, fala da abominação desoladora. E a grande pergunta que nós temos que fazer é: o que o templo tem a ver com a igreja? Qual a relação do templo em Jerusalém conosco? A Judéia, o sábado? Nenhuma. Então, nós inserirmos a igreja aqui como os eleitos de Deus, entendendo como alguns pós-tribulacionistas até afirmam que o termo eleitos no Novo Testamento só se aplica à igreja, isso é um grande erro. Primeiro, porque nós encontramos o termo eleitos sendo aplicado para Israel em Romanos capítulo 11. E depois nós temos todo o contexto de Mateus 24, onde os eleitos claramente é uma referência ao povo judeu, né? Tanto no seu aspecto ali geográfico, religioso, cultural. Então não tem como inserir a igreja aqui
como sendo os eleitos de Deus nesse período tribulacional, e pior, né, que são arrebatados no fim da grande tribulação, porque não existe arrebatamento, seja no início ou depois da grande tribulação, conforme descrito aqui por Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 simplesmente não faz menção de arrebatamento nenhum, seja pré ou pós-tribulacional. Bom, desolação a qual falou o profeta Daniel. O que podemos compreender acerca desse assunto que Jesus tratou em Mateus 24, no versículo de número 15. Quando ele cita desolação a qual falou o profeta Daniel, ele está se referindo a uma desolação que Daniel já havia tratado. Isso. Nada com a igreja. O que podemos aprender sobre essa desolação a qual falou o profeta Daniel? Em que momento da tribulação, que é um período de 7 anos, em que momento deste período que começa a desolação a qual falou o profeta Daniel? No início da tribulação ou na metade da tribulação? Essa citação de Jesus, essa referência que Jesus faz a Daniel, se encontra lá em Daniel capítulo 9, versos 26, especificamente o verso 27, né, que é a aliança que esse príncipe que há de vir, que é o anticristo, que será feita com Israel, né, e essa aliança será quebrada num período de 7 anos. Então Jesus está se referindo aqui, na verdade, à 70ª semana de Daniel, o que é muito interessante, né, porque então Jesus vai conectar a 70ª semana de Daniel imediatamente antes do seu segundo advento para estabelecer o reino. Então aqui não cabe preterismo, não cabe a ideia de que a 70ª semana de Daniel já teve seu cumprimento no primeiro advento Como de os Cristo. pós-tribulacionistas tentam defender essa ideia. Exatamente, porque aqui quem coloca a última metade da 70ª semana de Daniel, isso é, os últimos 3 anos e meio, que é denominado aqui por Cristo como sendo a grande tribulação, não que os 7 anos não sejam a grande tribulação. É que Jesus vai enfatizar aqui os últimos 3 anos e meio, porque além dos juízos divinos, que já estão sendo derramados no período de 7 anos, a grande tribulação, agora haverá também uma perseguição do anticristo a partir do momento em que haverá a abominação desoladora. Apocalipse capítulo 13 vai tratar justamente sobre isso. É o momento em que a imagem do anticristo será colocada no templo, e é sobre isso que Jesus está afirmando. E aí começa uma grande perseguição contra os santos ou todos os crentes, sejam judeus ou gentios, do período tribulacional. Dessa forma, mais uma vez, nós temos plena convicção que este período tem a ver com Israel, pelo fato de Jesus ligar ele à 70ª semana. E quando nós vamos estudar o livro de Daniel, fica claro que Daniel escreve para os judeus, ele não escreve para a igreja. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. A tua cidade, o templo, que povo é esse? Será que Daniel estava escrevendo essa profecia para os judeus e na mente ele tinha a ideia que esse povo era a igreja? Será que quando o judeu lia Daniel, ele entendia que Daniel estava falando da igreja? É óbvio que não, isso é um absurdo. Né? Em termos hermenêuticos, só é possível alguém seguir essa linha para poder sustentar uma escatologia que é inviável à luz do contexto de Mateus 24. E é nisso que nós temos a distinção entre Israel e igreja. Exatamente. Bom, existe um intervalo entre a semana 69 para a 70ª semana de Daniel. Alguns leitores dizem que isso é impossível. Por que existe um intervalo aqui? É comum no Antigo Testamento, entre um versículo e outro, ter um intervalo? O que você pode falar sobre isso? Exatamente, né? Normalmente eles tentam colocar como que a 70ª semana de Daniel ela tem um cumprimento direto sem intervalo. Até porque, se houver um intervalo e isso remeter a um período tribulacional, acaba sendo uma pedra no sapato de um pós-tribulacionista. Ainda que tenha alguns que entendem dessa forma, mas fica difícil, né, fazer essa conexão. Como que você vê isso? Pois bem, o pós-tribulacionista, né, ele vai tentar colocar, principalmente o pré-milenista histórico, né, que houve um cumprimento direto da 70ª semana ali. Não há esse intervalo entre a 69ª e a 70ª, como nós defendemos. E aqui nós encontramos um grande problema para essa interpretação, porque se a 70ª semana teve seu início imediatamente após a 69ª, então todas aquelas 6 bênçãos profetizadas para Israel, em Daniel capítulo 9, a partir do verso 24, teve que ter seu cumprimento ali.
E não teve. Por mais que os judeus se convertem, a igreja se inicia majoritariamente por judeus, não houve nenhum tratado de Deus com esse povo no sentido de restaurá-los politicamente. Dessa forma, nós temos que entender, sim, essa lacuna, né? Essa lacuna, ela é necessária, e nós temos inúmeras profecias no Antigo Testamento, onde, quando você faz uma leitura direta, dá a entender que aquilo ali se cumpriria sem ter esse intervalo, né? Acho que um texto bem conhecido que pode ser usado é Isaías capítulo 61, que é citado por Jesus em Lucas capítulo 4, ali a partir do versículo 17, especificamente no verso 19. Lá no capítulo 61 de Isaías, no versículo 2, fala do dia do Senhor no sentido de um juízo, né? E quando Jesus vai fazer essa citação, em Lucas capítulo 4, versículo 19, ele fala só do ano aceitável. Ele interrompe a profecia. E o juízo é futuro. Porque é futuro, mas quando você lê o texto, quando o judeu fazia a leitura de Isaías 61, dava a entender claramente pelo texto que aquilo ali teria um cumprimento imediato, sequencial, tudo de uma vez só. E de repente Jesus Cristo vem e coloca ali um intervalo, e nós estamos vivendo esse intervalo ainda. Então isso é comum no Antigo Testamento. Zacarias capítulo 9, versos 9, entrou montado em jumentinho. O versículo 10 não se cumpriu. Isso. Joel capítulo 2, versículo 28. Também Daniel capítulo 12, né, quando trata das ressurreições. Exatamente. Se eu sou um judeu e leio Daniel capítulo 12, no contexto ali em que foi entregue a revelação de Daniel, eu vou entender que a ressurreição dos justos e dos ímpios ocorrerão no mesmo tempo. Aliás, Jesus trata também, quando é registrado ali por João, capítulo 5, né? A própria Maria, irmã de Lázaro, também entende, conforme foi revelado no Antigo Testamento, como sendo um evento único em que tanto justos e ímpios ressuscitam em uma só ocasião. Aí, de repente, nós, por meio do aspecto progressivo da revelação, vamos lá para Apocalipse capítulo 20 e somos informados que haverá um intervalo de 1000 anos entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Então é muito interessante nós observarmos para esses padrões bíblicos, né, de trazer uma revelação, e a revelação tem sim o seu aspecto progressivo, e quando você vai analisar os detalhes em uma revelação que foi entregue posteriormente, aí você consegue compreender melhor aquilo que foi dito em um outro texto anterior, que às vezes dá a entender que foi um evento, que o texto trata sobre um único evento. E o arrebatamento da igreja, de fato, há essa confusão, especificamente por parte dos pós-tribulacionistas. Só que, ao meu ver, essa confusão ela é um tanto proposital, né, para tentar manter o pós-tribulacionismo. Porque à medida que você ler sobre os textos que descrevem a segunda vinda, aqui está um ponto-chave, eles não tratam sobre arrebatamento da igreja. E os textos que tratam sobre arrebatamento da igreja são pontuais, são específicos, tratando do rapto da igreja, assim por diante. Paz do Senhor Jesus, eu sou Rafael Loredo, aqui de Arapongas, Paraná, da Assembleia de Deus da Vila São João. Eu estarei acompanhando o programa Fora da Caixa, juntamente com esse grande homem de Deus, o pastor Juliano Fraga. Um abraço aqui de Arapongas, Deus abençoe. Pai do Senhor, eu sou o Diácono Romilson, sou da cidade de Três Corações, da Assembleia de Deus Ministério Agnus. Eu acompanho o programa Fora da Caixa. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Luiz Carlos, aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, Igreja Assembleia de Deus Ministério São Mateus. E eu acompanho o programa Fora da Caixa. Deus abençoe. A paz do Senhor, meu nome é Alex, da cidade de Unai, Minas Gerais, da Igreja Casa da Bênção, e eu acompanho o programa Fora da Caixa. Estamos aqui discutindo algumas questões pertinentes sobre o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. E ficou pendente aqui no bloco passado sobre a distinção entre arrebatamento da igreja e segunda vinda. Nós estávamos falando sobre os eleitos, ficou muito claro que aqueles eleitos não se tratam de igreja, mas tem uma pergunta aqui muito importante. Esses eleitos, alguns vão dizer que é a igreja.
No versículo de número 31 de Mateus 24, existe essa reunião dos eleitos. Essa reunião, então, não seria o arrebatamento da igreja? O que o professor tem a nos ensinar sobre isso? Pois bem, esse é um texto, né, que é muito utilizado pelo pós-tribulacionista. Aliás, se o pós-tribulacionista quer defender um arrebatamento no fim da grande tribulação, eu penso que esse é o único texto que ele tem. Contudo, quando nós analisamos o texto mesmo, nós vamos perceber que eles não têm base nenhuma para um arrebatamento, porque aqui não se trata de arrebatamento, é um ajuntamento. É um ajuntamento que será feito por anjos. O arrebatamento, conforme revelado ali por Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, quem é o agente ativo do arrebatamento é o próprio Cristo. Aqui nós temos anjos, na verdade, fazendo essa reunião, esse ajuntamento dos santos vivos no fim da tribulação. E um ponto que nós devemos destacar aqui, que esses santos em específico são judeus. Por quê? O que nós temos aqui? Aqui fala sim de uma grande trombeta, né? E é por esse motivo que o pós-tribulacionista vai recorrer ao texto de 1 Tessalonicenses, que tem ali a trombeta de Deus. Harmonizar as trombetas. E tentar harmonizar para dizer que é um mesmo evento. E não é. Nós temos, por exemplo, Isaías, capítulo 27, versículo 12, que diz assim: E será naquele dia que o Senhor debulhará os seus cereais desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, olha o texto, ó filhos de Israel, sereis colhidos. Colhidos aqui no hebraico é lacat, que significa literalmente recolher, reunir, ajuntar, como ajuntar grãos. Essa é a ideia do texto. Eles serão ajuntados um a um. E o verso 13 vai dizer assim: E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Esse é apenas um texto, tem diversos outros textos que falam desse ajuntamento de judeus que ocorrerá no fim da 70ª semana de Daniel. Dentro da pergunta dos discípulos, em Mateus 24, o contexto nos remete a uma ideia judaica. Como o professor bem colocou, existem alguns elementos de evidências: inverno, sábado, Judéia, enfim. E aí é perceptível que os eleitos trata-se então dos judeus. E essa grande trombeta, para o público de Jesus, os discípulos que estavam ouvindo dentro deste contexto completamente judaico, eles já tinham ideia dessas trombetas que foram citadas. Daria para assimilar e ter uma ideia desse ajuntamento, que já era uma profecia, já era uma proposta e propósito veterotestamentário, esse ajuntamento. Quais os elementos principais para distinguir um evento de outro? Pegando um gancho, a ideia duas fases é uma vinda com duas fases. Como que o professor entende isso? Pois bem, então nós temos aqui o ajuntamento de judeus vivos no fim da grande tribulação. Aqui ainda não é o julgamento das nações, conforme nós encontramos lá em Mateus 25. Isso fica muito claro quando nós lemos os profetas do Antigo Testamento, conforme Isaías 27 e tal. Agora, a ideia de um arrebatamento em duas fases, ela foi muito utilizada pelos dispensacionalistas clássicos, né? Como Clarence Luckin e tantos outros ali que vieram antes de Schaeffer, um período ainda de Scofield. A segunda vinda, duas fases. Isso, a segunda vinda em duas fases. Primeira fase, arrebatamento. Segunda fase, o retorno glorioso. A partir da década de 50, há uma revisão no sistema escatológico dispensacionalista. E tanto a ideia de segunda vinda em duas fases, como a ideia... não que a ideia em si fosse desenvolvida por dispensacionalistas clássicos, né? Mas a ideia de um arrebatamento secreto, na verdade, isso foi um termo desenvolvido pelos opositores do dispensacionalismo, para fazer um contraponto, né? A segunda vinda é visível a todos. Eles estão ensinando que haverá um arrebatamento só para a igreja, ou seja, uma vinda secreta. Aí surge a ideia do secreto. Aí surge a ideia do secreto, né? Que foi ali
propagada por Dave McPherson e assim por diante. Entretanto, na perspectiva de um dispensacionalismo revisado, o que existe é o arrebatamento da igreja e a segunda vinda em glória no fim da grande tribulação. Então são eventos distintos, né? Uma coisa é a igreja sendo arrebatada, outra coisa é o retorno de Cristo no fim da grande tribulação, já com essa igreja gloriosa, que é o momento então que Jesus vem para estabelecer o reino. E é isso que o texto de Mateus vai descrever, e especificamente ali a partir do capítulo 25. Então, o versículo de número 31, segunda vinda de Cristo, nada tem a ver com o arrebatamento da igreja, eleitos judeus. No período tribulacional, ocorre um derramamento de taças, toque de trombetas, abertura de selos. Alguns pós-tribulacionistas, acredito que no Brasil não tinham muitos. Devido a alguns debates, percebendo como ficou complicada a ideia de ira, agora eles estão colocando ira só no final da tribulação, no momento ali da segunda vinda. Essa ira que eles dizem que ocorre só no final da tribulação, e essa ira é a ira do anticristo contra a igreja, ou a ira de Deus só contra os ímpios. Como podemos entender essa questão da ira? Porque Paulo vai dizer que a igreja não foi destinada para a ira. Exatamente. 1 Tessalonicenses 1,10. Depois no capítulo 5, versículo de número 9, logo ali no versículo de número 2, vem o dia do Senhor, que virá como um ladrão, repentina destruição. Aí Paulo deixa muito claro que é para aqueles que andam em trevas, não para aqueles que estão na luz. E aí no final ele diz, a igreja não foi destinada para a ira. Essa ira, como que você compreende essa ira no período tribulacional? É a ira do anticristo contra a igreja, ou a ira de Cristo só contra os ímpios, ou essa ira é só também no final da tribulação? Esse texto de Paulo, tanto em 1 Tessalonicenses 1,10, 5,9, ele é muito claro, né, em dizer que a igreja não está destinada à ira. E aí surge então o problema para nós determinarmos que período compreende essa ira. Então, o pós-tribulacionista vai dizer que a ira é o último dia da tribulação, especificamente a batalha do Armagedon, e a igreja é arrebatada antes da batalha, e nesse sentido ela é isenta, ela é livre da ira. E é interessante isso, porque isso dá força para nós, porque de fato o texto, quando diz que a igreja não é destinada à ira, todos concordam. A discordância é sobre o tempo, o período que compreende essa ira. Tem a posição pré-ira, né, que vai colocar a ira como tendo início ali no derramar da sexta taça. Tem o pessoal aí do mídio ou meso tribulacionista, que afirma que a ira começa a partir da primeira metade da grande tribulação, quando então a imagem do anticristo vai ser colocada ali no templo e começa uma perseguição contra os santos. Entretanto, quando nós vamos ler Apocalipse, quero até abrir o texto aqui em Apocalipse capítulo de número 15, o texto vai dizer assim: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Olha que interessante. Entendendo no contexto que essas últimas taças da ira de Deus começam a ser derramadas a partir dos primeiros 3 anos e meio, ou seja, nos últimos 3 anos e meio, o texto não diz que nelas, ou seja, nas taças, se inicia a ira de Deus. O texto diz que nelas é consumada a ira. Essa ira já estava em seu desdobramento. Exatamente. Só se consuma o que teve um início prévio. Não tem como consumar o que está iniciando imediatamente. Dessa forma, a grande verdade é que a abertura do primeiro selo cavalo branco já é ira de Deus. Este mundo rebelde, que se opõe a Deus constantemente, vai receber o governador, o líder político que eles sempre desejaram. Após o arrebatamento da igreja, aparecerá esse líder que vai resolver os problemas consequentes ao arrebatamento da igreja, ele vai fazer a campanha política dele e vai ser aclamado como líder mundial. Israel abraça. Israel abraça, e não só Israel, como boa parte da humanidade, né? Porque vai ser o cara que vai trazer resposta para muitas questões, problemas sociais e assim por diante. Então, nesse sentido, nós entendemos claramente que o primeiro selo, na verdade, já é o juízo divino, já é a ira de Deus. Tá? Logo, o anticristo,
que o pós-tribulacionista vai dizer, aqui só nós temos ira, e a ira do anticristo contra a igreja. Na verdade, o anticristo é a ira de Deus, já faz parte da ira de Deus. Aliás, se você for ler ali Apocalipse capítulo 6, logo na sequência nós temos um cavalo vermelho, que é dado que tire a paz dos homens e eles matem uns aos outros, e o texto não diz que são somente os ímpios que vão matar uns aos outros, entendendo que nesse contexto já haverão muitas pessoas convertidas a Cristo, sejam judeus ou gentios. O quarto cavalo, por exemplo, é dito que uma quarta parte da humanidade vai morrer. Aí você vai ter que dizer então que somente os ímpios... Nenhum cristão ou seguidor de Cristo, que é outro ponto importante também. A igreja foi arrebatada, haverá cristão? Cristão é seguidor de Cristo. Qualquer um que segue a Cristo, o Messias, é cristão. Ele é um cristão. Entretanto, não é o corpo de Cristo que está ali, a igreja. É um seguidor de Cristo que se converteu. E esse quarto selo deixa claro, né? São aproximadamente, então, contabilizando pela população que temos hoje, aproximadamente aí 6 bilhões de pessoas. Vamos supor que 1 bilhão será arrebatado. Nós teremos 6 bilhões ali. 2 bilhões de pessoas irão morrer com a abertura do quarto selo, que compreende os 3 primeiros anos e meio. E aí tem como dizer que isso não é o dia do Senhor, que isso não é a ira de Deus, a ira do Cordeiro, senão a ira é o quê? Nunca houve na história da humanidade tanta mortandade. Não é à toa que Jesus, em Mateus 24, 21, ele mesmo é quem denomina esse período como sendo o período da grande tribulação, período singular de sofrimento, como nunca houve, tampouco haverá depois. Um adendo. Esse versículo 21 de Mateus 24, quando Jesus disse que nunca houve, desde o princípio, isso anula aquele apelo emocional que alguns pós-tribulacionistas fazem. A igreja passou por tribulações, por que essa geração, a geração do arrebatamento, por que essa geração ela será isenta do período tribulacional? Então o próprio Jesus respondeu, não dá para comparar, ainda que foram períodos terríveis na história, temos missionários hoje morrendo no campo missionário, perseguidos. Jesus ele está fazendo uma distinção. Olha, essas tribulações que ocorreram, nada se compara. Porque nós ouvimos muito isso, né, professor? A igreja tem que passar pela tribulação porque sempre no decorrer da história a igreja passou. Então Jesus já está deixando um ponto aqui enfático. Este período que é a aflição, a tribulação, nada se compara. Exatamente. Aliás, eu acho esse argumento pós-tribulacionista horrível. Ele é um apelo emocional. É horrível porque a ideia é o seguinte: os cristãos da igreja primitiva passaram por tribulações, foram martirizados. É assim que eles dizem, né? E hoje essa igreja que tem todos os privilégios, eles até vão dizer, né, os crentes Nutellas Exatamente. dos dias de hoje. Que eles fazem parte também. Exatamente, dos quais eles fazem parte, né? Hoje, essa igreja que, de uma certa forma, até um tanto apóstata, quer se isentar dessa tribulação. A questão não é que a igreja quer se isentar, é uma profecia bíblica, né? Conforme Paulo vai deixar claro. Ali aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, capítulo 5, verso 9, e assim por diante. A grande questão que eu vejo aí, e o problema dessa afirmação, é que eles querem dar a entender que é como que se Deus fosse injusto com aqueles que foram martirizados no Coliseu, se a igreja hoje for poupada, for isenta da grande tribulação, porque eles sofreram. E essa geração que merece sofrer por conta dos pecados, por conta até mesmo da frieza espiritual, da indolência, né? Esses querem ser isentos. Ora, se há uma injustiça, então Deus está sendo injusto com esses cristãos hoje, da Ásia, do Oriente Médio, que são martirizados, enquanto nós aqui na América temos liberdade e temos tantos privilégios. Então nós servimos... Isso é como que acusar Deus de injusto, é um absurdo isso. Exatamente. Pergunta, por que você não é pós-tribulacionista? Essa é uma pergunta muito boa. São por diversos motivos e razões, né? Questões hermenêuticas, né? Poderíamos citar. O pós-tribulacionista, ele sempre vai ter que fazer uso de alegoria para poder encaixar a sua escatologia pós-tribulacionista, seja de um viés de um pré-milenismo histórico,
ou de um amilenismo ou pós-milenismo, não importa. Ele sempre vai ter que se utilizar de alegorias em alguns textos. Em algum momento dentro da escatologia, a alegoria vai entrar. Vai entrar porque vai chegar pontos que não tem como se ajustar ao pós-tribulacionismo. E o grande problema da alegoria, né, conforme já foi dito pelos reformadores, como Martim Lutero e o próprio Calvino, esse método veio das profundezas do inferno para distorcer, para obscurecer o sentido claro e simples das Escrituras. E eu concordo com eles. Embora eles adotaram um método, ou melhor dizendo, manteram, quando se chega ali no estudo profético e no estudo da escatologia. Mas essa é a realidade. E o grande problema do método alegórico é que ele anda, ainda que de uma forma um tanto distante, mas bem próximo com o liberalismo teológico. Aliás, toda a onda liberal ali que surge, né, no século XIX especificamente, quem realmente rebateu, principalmente nos Estados Unidos, foram os dispensacionalistas, né, que combateram ali toda a tendência liberal. E a escatologia liberal, quando você vai analisar, ela segue basicamente o mesmo princípio que é utilizado por muitos pós-tribulacionistas, especificamente os aliancistas, de alegorizarem, espiritualizarem as profecias do Antigo Testamento. Ou seja, o profeta está dizendo algo literal, simples e objetivo para um povo. Aí vem o aliancista, o amilenista e até mesmo o pré-milenista histórico e diz, não, aqui judeu não é judeu, o Monte Sião aqui não é o Monte Sião em Jerusalém, na verdade aqui está dizendo da igreja. E a pergunta simples e objetiva é, quando o profeta escreveu aquilo, ele tinha em mente a igreja? O leitor original daquele texto, quando ele lia, o judeu ali, séculos antes de Cristo, ele entendia aquilo ali como sendo uma referência à igreja, aquelas profecias referente ao reino, eles entendiam aquilo como tendo um cumprimento espiritual na igreja? É óbvio que não. A ideia era de uma literalidade, sem sombra de dúvida. Então esse é o primeiro grande problema que eu tenho com o pós-tribulacionismo, né? Eles utilizam o que eu chamo de uma hermenêutica inconsistente, né? Se nós adotamos um método interpretativo consistente, ou seja, você vai analisar o texto à luz do seu contexto gramatical, literal, histórico, gramatical. E o interessante, Juliana, é que muitas das vezes a gente não precisa nem fazer interpretação nenhuma. Basta você ler e aceitar o que está escrito no texto. Ainda que consideremos o gênero profético, todo simbolismo que há, sim, mas todo simbolismo aponta para uma realidade literal, seja de ordem espiritual ou física. Então esse é o primeiro problema que eu tenho com o pós-tribulacionismo e por que eu não sou um pós-tribulacionista. A primeira questão é hermenêutica. Hermenêutica. E decorrente dessa questão hermenêutica, uma questão mais simples, é uma razão, um motivo bem simples do porquê que eu não sou um pós-tribulacionista, e com certeza jamais serei um pós-tribulacionista, é por conta de que os textos que descrevem o segundo advento de Cristo, como nós já tratamos aqui, Mateus 24, não faz menção ao arrebatamento, não faz menção a uma ressurreição de corpos glorificados, e mais, não faz menção de um translado. Quando nós pegamos Apocalipse capítulo 19, por exemplo, Apocalipse capítulo 19 descreve em detalhes o segundo advento. É interessante quando nós estudamos Apocalipse, nós vamos perceber que a revelação é dada e nós temos inúmeros detalhes ali informados a nós que ocorrerão no período da grande tribulação. E por que foram revelados? Porque são importantes. Deus os viu como importantes para revelar especificamente para aqueles que vão viver o período. Então nós podemos dizer que nós podemos classificar o segundo advento como sendo, sem sombra de dúvida, o evento mais importante que ocorrerá no fim da grande tribulação. E nós vamos ter ali também a revelação de duas testemunhas, é porque tem uma certa relevância para o período. Nós vamos ter ali a manifestação do anticristo, capítulo 13, né, como um perseguidor do povo de Deus. Por que está revelado? Porque é importante. Nós vamos ter, aliás, até a descrição
do arrebatamento, a ressurreição e o arrebatamento das duas testemunhas. E quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 19, que descreve o segundo advento propriamente dito, então, relevante. O primeiro evento mais relevante de todo o período, sem sombra de dúvida, é a segunda vinda. Seguindo esse raciocínio, o segundo evento mais importante seria qual? Um arrebatamento da igreja, obviamente. Por que ele não está ali em Apocalipse capítulo 19? A resposta é muito simples. Porque não existe arrebatamento pós-tribulacional. Aliás, como já foi dito aqui, tantos outros eventos de menor importância foram revelados no texto de Apocalipse. E justo o rapto, o translado da noiva, não é revelado no capítulo 19. E quando se pergunta o porquê, porque não existe arrebatamento ali. Simples. Vamos lá. Casa do Pai. Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. Como compreender a casa do Pai? Será que a casa do Pai é os céus? Segura, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Olá, paz do Senhor. Tem um recado muito especial para você aluno, para você que me acompanha nas redes sociais e está comigo neste grupo seleto daqueles que esmeram pela pregação da palavra de Deus. Você que é iniciante, caminhou comigo, tenho algo especial para você e uma promoção incrível. Clica no link abaixo e você participará de um curso. Mais de 40 aulas 100% online comigo e ainda vai receber o material na sua casa. É isso mesmo, esse curso é especial para você que esmera dentro da área da pregação. Pregadores iniciantes, mais de 40 aulas, a maior capacitação já vista no Brasil. Comigo. Deus te abençoe. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é Diácono João, aqui da Irlanda, diretamente da Irlanda. Eu acompanho Fora da Caixa, pastor Juliano Fraga. Estamos de volta com o programa Fora da Caixa com o professor Ivan Santos. Muito edificante essa entrevista, detalhes sobre a defesa do pré-tribulacionismo dentro do âmbito escatológico. Ficou uma pergunta pendente. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Professor Ivan, eu ouvia sermões, literaturas de muitos pós-tribulacionistas que sempre defenderam que casa do Pai é os céus. Depois que nós começamos a participar de debates e que aí eles perceberam que se a casa do Pai necessariamente for o céu, complicou um pouco para o pós-tribulacionismo. Aí passaram a defender que casa do Pai, uma série de interpretações, fugindo da ideia de que casa do Pai é os céus. Na verdade, a casa do Pai que foi prometida por Jesus, ali com os discípulos, após a ceia, é os céus, não é os céus? O que você pode dizer sobre isso? Muito boa essa pergunta e como você bem disse, né? Alguns pós-tribulacionistas, eles entendem o que de fato está no texto, né? A casa do Pai é uma referência aos céus. É interessante que você pega alguns pós-tribulacionistas que escrevem comentários exegéticos, quando eles vão para João 14, não há um problema em afirmar que a casa do Pai ali é uma referência aos céus por conta do contexto e outros fatores, conforme eu vou apresentar aqui. Agora, quando esses pós-tribulacionistas, os mesmos, vão escrever obras escatológicas, aí eles percebem que afirmar que a casa do Pai é os céus é um problema. É um problema, né? Essa pecinha do quebra-cabeça não encaixa direito. Aí, naturalmente, eles vão recorrer a vários artifícios para negar o óbvio, que até uma criança entende no texto, né?
que de fato, quando Jesus se refere à casa do Pai, ele tem em mente, sem sombra de dúvidas, os céus. E por que que eles fazem isso, né? Mudam de posição quando vão tratar sobre escatologia. Na escatologia pós-tribulacionista, a ideia de que a casa do Pai é os céus não encaixa na sua escatologia. Porque o pós-tribulacionista crê que a igreja será arrebatada no fim da grande tribulação e já retornará imediatamente. Uma espécie de bate e volta. Bate e volta, né? Eles vão fazer ali aquela interpretação de 1 Tessalonicenses 4,17 do encontro, a pântesis, né? Tentando dar um significado técnico para isso. Quando não há. Quando não há, não existe. Nós temos exemplos de que o apântesis, o termo grego, ocorre, mas aquele que encontra os dignatários não voltam com os dignatários. Para quem está em casa para entender, quando diz que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, seremos arrebatados e encontraremos com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Para quem está nos assistindo agora, nos ouvindo, esse encontro é o apântesis. É o apântesis. E alguns tentaram defender que é um termo técnico e tem toda uma ideia cultural em volta disso, quando na verdade não é um termo técnico. Exatamente, né? Acho que talvez quem ampliou ainda mais essa ideia equivocadamente foi nada mais, nada menos do que o próprio N.T. Wright, né? Mas quando você faz uma análise das ocorrências do termo, você vê que não tem como aplicar esse sentido técnico de encontrar e retornar imediatamente, em hipótese alguma. Na verdade, para eles, o termo técnico seria o dignatário vindo, sendo recebido e trazido de volta. E aí seria um ponto para o pós-tribulacionismo. Mas, na verdade, não há consistência porque não há um termo técnico aí. Exatamente, não é um termo técnico. Agora, em questão, a casa do Pai. Normalmente, os pós-tribulacionistas hoje, eles tentam recorrer a Craig Keener, que é um pós-tribulacionista, e escreveu, inclusive, recentemente, relativamente recentemente, né, uma obra pós-tribulacionista, e ele faz ali a defesa de que a casa do Pai é uma referência, na verdade, à igreja, como o corpo de Cristo, o templo de Deus. Aí eles vão tentar pegar lá o verso 17 de João capítulo 14, né, e os seguintes para dizer que é uma interpretação contextual adequada, quando na verdade não é. Né? A grande pergunta, então, que nós fazemos é a seguinte: como que nós podemos demonstrar, né, se a casa do Pai aqui realmente é uma referência aos céus? Nós devemos entender que em João capítulo 2, versículo 16, o próprio Cristo se refere ao templo, quando ele expulsa ali os cambistas, como sendo a casa do Pai. E nós podemos recorrer também aos textos do Antigo Testamento. Nós vamos ter aqui, por exemplo, o Salmo 65, verso 4, 69, verso 9, onde o templo em Jerusalém, de fato, é uma referência à casa de Deus. Então, Jesus Cristo, quando faz essa afirmação ali em João, capítulo 2, versículo 16, ele também não está inventando nada novo. Ele está pegando emprestada uma ideia do Antigo Testamento, né? Então, nós temos aqui já uma ideia definida de que a casa do Pai é uma referência, sim, ao templo em Jerusalém, ok? O pós-tribulacionista vai querer dizer que esse templo é uma referência à igreja, como templo e morada de Deus. Logo, alguns vão até defender que sempre quando alguém nasce de novo, ou seja, se converte a Cristo, ele é inserido, ele é colocado na casa do Pai, que é a igreja. E é um absurdo isso. Isso é um absurdo. Nós vamos ter, por exemplo, Hebreus capítulo 8, versículo 5, capítulo 8, versículo 11, Apocalipse, capítulo 15, vai tratar ali do céu como sendo o templo de Deus. E esse é o ponto-chave. Ou seja, nós temos no próprio texto bíblico referências de sobra do céu sendo descrito como tabernáculo de Deus. Hebreus, capítulo 8, capítulo 9. Nós vamos ter em Apocalipse, capítulo 15, o céu sendo descrito como o templo de Deus. Então, quando Jesus Cristo fala na casa do Pai há muitas moradas, de fato, Jesus Cristo tem em mente, sim, o templo. Entretanto, é óbvio que esse templo não pode ser o templo em Jerusalém. Jesus Cristo está fazendo uma alusão ao templo celestial, que na verdade foi um modelo
entregue lá para Moisés, lá desde o desenvolvimento do projeto e a construção do tabernáculo. Então, quando nós fazemos uma análise desses textos, nós podemos comprovar biblicamente que, de fato, a casa do Pai é uma referência ao templo, mas não o templo terreno, o templo celestial. E é ali que Cristo tem preparado para nós moradas. E o interessante é que essa definição da casa do Pai como templo celestial, a morada de Deus, onde há moradas para nós, ela se encaixa perfeitamente com o pré-tribulacionismo. Porque é no pré-tribulacionismo que se prega que Cristo virá arrebatar a sua igreja, e ao invés da igreja retornar imediatamente para a terra com Cristo, o que não faz sentido algum, obviamente, conforme esse texto de João 14, de fato a igreja é introduzida nos céus. Esse é um dos motivos pelo qual eu sou um pré-tribulacionista, e não só esse, obviamente, mas vejo nesse texto como uma forte defesa, sem sombra de dúvidas, do pré-tribulacionismo. Então, por conta disso, alguns estão fugindo da ideia de casa do Pai ser o céu. Exatamente. Pai nosso que estás no céu. Ele está no céu. Exatamente. Exatamente. Então, João 14 é uma pedra no sapato para o pós-tribulacionismo e um texto claro do pré-tribulacionismo. Ele vem e nos leva para estar nos céus. Pode-se dizer que no pós-tribulacionismo não se vê igreja no céu? Céu como dimensão espiritual onde Deus habita e nós habitaremos, não. O que o pós-tribulacionismo crê é uma ideia de céu, mas um céu mais terreno, em que Cristo descerá com a igreja, a Jerusalém celeste desce. Agora, essa ideia de céu como uma realidade já existente hoje, né, onde o nosso Deus habita, essa dimensão espiritual, o pós-tribulacionista, talvez ele até creia, mas ele tem que negar. Tem que negar porque na perspectiva de um arrebatamento pós-tribulacional... Não tem textos para ajustar com o sistema. Já que eles creem que a igreja arrebatada retorne imediatamente para a terra, então eles têm que negar essa realidade. Existe dificuldade no pós-tribulacionismo em assimilar o arrebatamento é nos ares. Paulo deixou muito claro, esse encontro é nos ares. Para o pós-tribulacionismo, esse encontro é no final da tribulação. Mas quando Jesus ele retorna na terra, o que nos parece é que o encontro de Cristo com Israel é na terra, Zacarias, e a conversão é na terra. Exatamente. Existe uma dificuldade em assimilar essa ideia, até mesmo para quem acredita que a igreja é o novo Israel, ou até mesmo para quem faz essa distinção, mas no momento do arrebatamento, no final da tribulação, fica difícil os textos de Zacarias harmonizar com o arrebatamento de Tessalonicenses, né? Isso é muito comum quando nós lemos obras dispensacionalistas, fazer esse contraste, essa distinção entre arrebatamento e segunda vinda, justamente porque, se você for tentar harmonizar os dois eventos como sendo um único evento, você vai ter muitos problemas. Não se encaixa. Não é que eles são textos que se complementam. Não, eles não se complementam, eles se contradizem. Se contradizem. Eles se contradizem. Aí o que o pós-tribulacionista faz? Espiritualiza. É mais fácil para ajustar. Alegoriza. Ou, como é uma característica do pós-tribulacionismo, negligencia, descarta os detalhes do texto. Então, assim, o pós-tribulacionista ele sempre vai ver os detalhes, ou ele vai alegorizar esses detalhes para poder encaixar na sua escatologia, ou ele vai tratar como irrelevante. Ele não vai lidar com aquilo ali. É muito comum você pegar comentários exegéticos ou até mesmo obras de pós-tribulacionistas e você percebe que os detalhes são deixados de lado. Por quê? Porque os detalhes depõem contra a posição pós-tribulacionista. Ivan, céus. Como você entende essa ideia de céus? Em relação aos céus, existem praticamente dois modelos comuns, né? Aquela ideia de um céu bem terreno, praticamente totalmente terreno, que é defendido por muitos pré-milenistas históricos e amilenistas também, de que a eternidade, a realidade da igreja, será basicamente terrena. E tem o outro lado oposto, né? Que é como se o céu fosse apenas uma realidade espiritual. Vamos lá, para quem está nos assistindo, e é independente se seja pré ou pós-tribulacionista, o arrebatamento da igreja sendo antes ou no final da tribulação, ok, vai ocorrer a tribulação. Para nós pré-tribulacionistas, arrebatamento
tribulação, segunda vinda, e aí tem o julgamento das nações, Mateus 25, versos 31, inicia o milênio, ok? Após o milênio, juízo final, tem a batalha de Gog e Magog no final do milênio, Apocalipse 20, juízo final. O que nós estamos tratando agora é sobre estado eterno, novo céus e nova terra. Só para quem está em casa assimilar cronologicamente a ideia. O que você tem a dizer sobre esse estado eterno? Alguns acreditam que a terra será a morada final, ok? Dos salvos. Isso, exatamente. Então, assim, tem essa perspectiva de uma eternidade, um céu mais terreno ou quase totalmente terreno. E tem a outra perspectiva de um céu mais espiritual ou praticamente totalmente espiritual, onde tem-se uma ideia de que até mesmo o corpo será espiritual, né, com base em 1 Coríntios, capítulo 15, né, Paulo vai tratar sobre essa questão. E aí estes veem o céu como uma realidade quase que intangível, né, em que até mesmo o nosso corpo da ressurreição será um corpo espiritual, como se fosse um vulto. E esse é um outro equívoco que, lamentavelmente, é apoiado e defendido por alguns dispensacionalistas, pré-tribulacionistas. Eu não digo de forma ofensiva ou pejorativa por serem leigos, né? Porque nós temos isso também no meio, esse aspecto leigo, né, de uma escatologia leiga no meio pós-tribulacionista. Aliás, né, vale até destacar que é muito comum nós vermos pós-tribulacionistas defendendo, né, o pós-tribulacionismo nos seus vários aspectos, as suas várias fases, etapas, né, na cronologia escatológica. E quando você vai conversar com os mesmos, já que estamos falando da questão do leigo, nunca leram uma obra pós-tribulacionista. Então, quando eu falo de um dispensacionalista leigo, vale dizer que no pós-tribulacionismo, especificamente no pós-tribulacionismo pré-milenista histórico, é muito comum isso. Inclusive, eu já tive a oportunidade de conversar, né, com um grande teólogo, que é pré-milenista histórico, e quando fomos entrar na questão da escatologia, ele confessou que nunca tinha lido uma obra escatológica. E é um grande teólogo, né? Então, existe isso no dispensacionalismo? É óbvio que existe, né? Mas esses dispensacionalistas que entendem o céu como totalmente espiritual, se dá por conta de que algumas obras que fazem, então, uma intermediação entre esses dois polos ainda não foram traduzidas para o português, né? E essa perspectiva mediadora se chama o novo modelo de criação. Já foi defendida por Hermann Hoyt, por Clarice Lurk, lá na década de 20, 30, 40. Hoje nós temos o Michael Vlach, né, que também defende basicamente essa mesma perspectiva. Qual que seria essa perspectiva de um novo modelo de criação? Ou seja, que traz uma ideia de uma eternidade, de uns céus, que compreende tanto o aspecto da dimensão espiritual, onde nós teremos a nossa morada, conforme Cristo prometeu, onde Deus habita, a nossa casa, mas também compreende que haverá uma integração com um novo céu e a nova terra. E vale destacar, Juliano, que Apocalipse 21, quando fala, eis que vejo novo céu e nova terra, esse novo céu aí que será criado não é os céus, a dimensão espiritual de Deus. É um novo cosmos, um novo universo com planetas. E isso é muito interessante, porque Apocalipse 21 vai descrever que nessa nova terra, nesse novo universo, haverá nações, haverá reis, e nós que habitaremos a dimensão espiritual, onde ficará as nossas moradas, nós interagiremos com esses que habitarão essa nova terra. Então a eternidade, os céus, será um momento de muita interação, de muita atividade. Aquela ideia comum de que nós vamos ficar assentados em nuvenzinhas, né? Apenas cantando santo, santo, santo. Eu lembro quando eu era criança, eu na escola bíblica dominical ouvia às vezes os crentes dizerem, né, que no céu nós vamos ficar cantando santo, santo é o Senhor por toda a eternidade. E eu criança ali com meus 5, 6 anos, eu imaginava, poxa vida, mas nós vamos ficar para sempre dizendo apenas santo, santo, santo é o Senhor? E eu tinha a ideia de um céu chato, monótono, né? É óbvio que ainda que essa fosse a nossa única atividade por toda a eternidade,
seria algo glorioso, sem igual, com qualquer experiência que nós temos hoje, sem sombra de dúvidas. Entretanto, quando nós analisamos essa perspectiva do novo modelo de criação, onde essa realidade espiritual ela vai se integrar e haverá uma interação com a nova terra, com o novo universo, nós percebemos que Deus tem designado, tem preparado inúmeras outras atividades para a sua igreja. Preste atenção que nós seremos o quê? Nós seremos reis, sacerdotes, então vai haver uma mediação lá na eternidade, que será feita pela igreja gloriosa entre Deus, Cristo e essas nações que habitarão nessa terra, né? Nós vamos naturalmente reconhecer nossos entes queridos. Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Iremos nos reconhecer no céu? Sem sombra de dúvida, né? O próprio Cristo fala ali de Abraão, Isaac, né? Na transfiguração aparece ali Moisés e Elias, então você percebe que a identidade ela é mantida. Eu costumo até dizer que uma eternidade que você não sabe quem é quem, talvez caracterize mais o inferno e não o céu. Acho que uma das coisas mais gloriosas da eternidade do céu será justamente essa identificação de cada um, reconhecimento e a interação perfeita que haverá. Em um local onde não haverá natureza pecaminosa, então não vai ter inveja, não vai ter disputa, não vai ter contendas, não vai ter sofrimento. E mais, nós vamos ser reis, nós vamos exercer funções de governo como adjuntores de Cristo. A interação no exercício serviçal hoje na Terra nos leva a recompensas no Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo, ele tem alguma função que nos remete a uma posição nesse novo céu e nova terra? Ou você sem sombra de dúvida. Eu acho que a maneira mais correta de entendermos em que consiste os galardões é justamente definindo os galardões como posições neste governo de Cristo. Aliás, né, quando os textos bíblicos vão descrever os galardões, ele sempre vai falar de coroas, né? É por isso que aí os crentes sempre tiveram aquela ideia de que vão receber uma coroa literal. E alguns até se preocupam, né? Imaginando que vão receber muitos galardões. Como é que eu vou fazer com 10 coroas? Com 20 coroas? A pedrinha. Né? É como se o crente estivesse nos céus com 10 coroas e vai ter que equilibrar essa coroa, nessas coroas para não caírem. E não, na verdade, a ideia de coroa, ela fala tudo sobre o galardão, justamente porque quem usa coroa no primeiro século, que é um período em que os governos praticamente são monárquicos, são os reis. Então, o texto, quando fala de coroas, ele quer dizer justamente que nós vamos reinar, nós vamos governar com Cristo. E quando nós entramos ali em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 2, versículo 26, 27, fica claro, né, que Jesus Cristo faz essa promessa de que nós reinaremos, né? Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, já na eternidade. Por toda a eternidade nós vamos reinar com Cristo e vamos exercer o nosso sacerdócio, a nossa função sacerdotal. Então aquilo que tem reservado para a igreja na eternidade será glorioso. Nós, na verdade, temos uma compreensão mínima sobre o que será os céus, mas será um local de intensas atividades, né? O céu não é um local para preguiçosos, né? Porque tem crente que, porque será um local de descanso, ele imagina ali 2 coqueiros, ele na rede ali o tempo todo. Não. O céu é um local para trabalhador. Em um certo sentido, então, o que nós fazemos para o nosso Deus aqui já é um treinamento daquilo que nós faremos por toda a eternidade nessa dimensão espiritual e também nesse novo universo que será criado do zero ou recriado, né? Conforme alguns preferem. Ok. E nós teremos essa interação. Então, assim, o céu é um local maravilhoso, vale a pena ser fiel a Cristo e nós de fato vamos gozar ali. Glória a Deus. De muitas coisas que Deus tem preparado para nós. Amém. Ivan, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu gostaria que você deixasse aqui telefone, o seu contato, redes sociais, como faz para este público que acompanhou, foi edificado, te encontrar para seminário, lives, enfim, e também as suas obras
que você traduziu? Qual o trabalho que tem aí em mãos para que esse público possa adquirir? Pois bem, nós já temos feito a tradução da obra do Valverde, O Arrebatamento, que foi um sucesso de vendas. Muito bom. E recentemente eu tenho feito a revisão da tradução de importantes obras de caráter dispensacionalista e também com viés escatológico, né? Porque vale destacar. Às vezes nós falamos de dispensacionalismo no Brasil... Já assimila com a escatologia. Só escatologia. E dispensacionalismo é muito mais do que escatologia, né? Abrange eclesiologia e muitas outras disciplinas teológicas. Nós temos esta obra aqui que foi publicada, né, em português. Eu não estou aqui com a versão em português porque não deu tempo ainda da editora. Aliás, a editora já fez a postagem, mas ainda não chegou para mim. Já está em português isso aqui. Essa câmera, então, já está pegando esse material. Ok. Fala sobre o quê? Essa obra aqui é um contraste entre a teologia pactual, o aliancismo, e o dispensacionalismo, como sistemas teológicos e fundamentos hermenêuticos para uma perspectiva eclesiológica e também escatológica. Então aqui Reinhard Schauers ele vai trabalhar justamente as diferenças que há e vai demonstrar, tanto no aspecto das alianças, como na distinção entre igreja e Israel, que o dispensacionalismo como sistema ele se harmoniza muito melhor com tudo das Escrituras. Temos esta obra aqui também, que foi revisada por mim, a sua tradução. Já está em português, né? Maranata. O subtítulo dela em português, Juliano, ficou fantástico. A palavra final sobre o arrebatamento. Nesta obra, Reinhard Schauers realmente faz uma defesa do pré-tribulacionismo, que é algo magistral. Vale a pena entrar no site. Muitas ferramentas para a defesa. Exatamente, editora Carisma. A dispensacionalismo é a história da redenção, que também já está em português lá, que vai tratar sobre aquilo que há em comum entre as divisões dispensacionalistas, seja o dispensacionalismo clássico, o revisado e o progressivo. E aqui são vários autores, né? Eles vão desfazer aquela ideia que é muito comum, né, nos dias de hoje. Quantos povos Deus tem? O dispensacionalista diz que Deus tem 2 povos, 3 povos. Não, eles vão demonstrar que, em termos redentores, Deus sempre teve um único povo. E isso é muito importante, né, que seja feita essa defesa, e essa obra está chegando numa ótima hora para desmanchar mais esse espantalho, né, que é levantado contra o dispensacionalismo. Em relação aos meus contatos, no Instagram, comecei há pouco tempo, né? Tem alguns vídeos, né? Algumas defesas. Tem algumas coisas lá já, né? No Instagram é @IvanSantosEscatologia, pelo Facebook também, Ivan Santos Escatologia. E ontem abri um canal também no YouTube. Que bom, glória a Deus. Tá com um único vídeo, mas nós vamos postar muitas coisas lá. Glória a Deus. É fácil encontrar também, Ivan Santos Escatologia. E contato, né, para quem quer me convidar para palestras teológicas. Trabalhos. Especificamente seminário escatológico, que eu já ministro já aproximadamente 10 anos, né? Então temos aí o nosso contato, nosso número de telefone, WhatsApp, 15 99841 9983. Assim. Repita mais uma vez. 99841 9983. Glória a Deus. Código 15 Sorocaba. Entrou em contato. Isso, aí estaremos lá ministrando o seminário escatológico, ou pregando, enfim, aquilo que for acordado, né? Ivan, muito obrigado, foi um tempo de crescimento. Com certeza quem ganhou foram os telespectadores. Espero que nós possamos contar com a sua presença aqui, outra vez mais, para outros assuntos dentro, não só da escatologia bíblica, mas diversos assuntos que nós temos. Que Deus lhe abençoe. Você que nos acompanhou nesse programa, Fora da Caixa, tem muito mais para você. Que Deus lhe abençoe. Foi muito bom estarmos juntos. Até a próxima.